Olá pessoal, que bom ter vocês por aqui. Nesta videoaula vamos abordar um assunto sobre prestação de serviços a terceiros, e queremos te alertar sobre as regras dos seguros que são aplicadas na utilização dos equipamentos médicos, hospitalares e veterinários. Sabemos que utilizam os mais variados tipos de aparelhos, e queremos lhes passar algumas dicas sobre um assunto relacionado ao dia a dia de vocês, e que, se não for tratado com muita atenção, pode acarretar num sério problema financeiro para seu negócio. Responder questionário para a seguradora é coisa séria, deve-se ter muita atenção para não errar. Acredito aqui que todos sabem o que é prestação de serviço para terceiros. Mas vamos esclarecer aqui para aqueles que porventura não sabem. A prestação de serviço é quando você utiliza seu equipamento ou maquinário para prestar serviços a terceiros, independentemente do local, podendo ser remunerado ou não. O operador do aparelho ou equipamento pode ser o próprio segurado, sua esposa, filhos, irmãos, ou funcionário contratado com registro em carteira ou contrato de trabalho eventual ou esporádico. Mas vale lembrar que algumas seguradoras só aceitam operadores certificados para operação do equipamento. Para melhor entendimento, vamos citar um caso, em que uma profissional biomédica chamada aqui neste curso de Doutora Ana, que montou uma clínica de estética e depilação a laser, onde adquiriu alguns aparelhos, e devido ao seu alto custo, em torno de R$800 mil, financiou uma boa parte no banco, no qual possuía conta corrente aberta. Para a liberação do financiamento, o banco exigiu que fosse feito o seguro dos equipamentos. Após o corretor de seguros elaborar a cotação do seguro que viesse atender às necessidades da cliente, foi escolhida uma determinada seguradora, que, entre as várias opções, foi a que mais se enquadrou ao perfil da cliente. Em seguida, veio o questionário a ser respondido. E uma das perguntas era a seguinte: o equipamento será utilizado na prestação de serviços a terceiro, poderá ser cedido a terceiros ou prestará serviço em locais de terceiros? No formulário constam dois campos, sim ou não. No caso ela respondeu, não. Como iria utilizar os equipamentos na sua própria clínica? Respondeu ao questionário da seguradora, informando que não. Assim a seguradora aceitou o seguro, também chamado de risco, e o seguro foi efetivado e débito automático na conta corrente informada. Passou-se alguns meses e os equipamentos estavam sendo utilizados normalmente nos pacientes que iam até a clínica da doutora Ana, porém em um determinado momento, uma amiga dela que possuía um aparelho de depilação a laser, teve o seu equipamento danificado, então pediu para que a segurada levasse seu equipamento até a clínica dela, pois tinha vários pacientes agendados e não poderia desmarcar os procedimentos. Ela enviou os equipamentos para a clínica da amiga, o qual foi conectado às instalações de uma determinada sala de atendimento e a própria doutora Ana foi quem operou o aparelho. Durante os atendimentos, ocorreu uma interrupção repentina na energia, devido a um poste ser derrubado por uma colisão de veículo, o que provocou forte oscilação e queda de energia, afetando a parte operacional do equipamento da doutora Ana, o qual passou a ligar e desligar intermitentemente, impossibilitando a continuidade dos atendimentos. O equipamento foi enviado para avaliação e elaboração do orçamento de reparos, que ficou aproximadamente R$130 mil. Devido ao alto custo do reparo, a doutora Ana acionou seu corretor de seguros, apresentado a versão e cronologia dos fatos. Então o corretor abriu o aviso de sinistro na seguradora, e informou que sua cliente tinha levado o equipamento à clínica de uma amiga para atendimento aos pacientes dela, e que durante os procedimentos que estava sendo realizado pela própria segurada doutora Ana, o equipamento sofreu uma sobretensão, devido à queda de poste de energia da rua. A seguradora acionou seu agente que entrevistou a segurada, e ela declarou ao agente de seguro que ela estava prestando um favor para sua amiga, e que ela mesma estava utilizando o equipamento na clínica da amiga. Para documentar que a segurada estava usando o equipamento na prestação de serviços a terceiro, o representante da seguradora foi até o endereço indicado, e colheu o depoimento da referida amiga, confirmando a declaração da segurada.
Com base nas informações colhidas, o agente elaborou o relatório e enviou para a seguradora. Após a análise do processo pela seguradora, ao invés da segurada receber a indenização total do conserto do bem, de aproximadamente R$130 mil, como esperado, ela recebeu uma carta negativa da seguradora, a qual emitiu o seguinte parecer. Conforme foi apurado por nosso agente de campo, o equipamento segurado estava sendo utilizado na prestação de serviços a terceiro quando sofreu uma ocorrência de danos elétricos, o que contraria a cláusula de gerenciamento de risco da apólice, onde foi declarado: o equipamento poderá ser cedido a terceiros durante a vigência do seguro e, ou prestará serviço em locais de terceiros. Foi respondido: não. Diante do que foi apurado, estamos encerrando o processo sem a indenização, e permanecemos à disposição para outros esclarecimentos. Vejam como uma pequena resposta que estava no questionário da seguradora passou totalmente despercebida pela doutora Ana, e assim colocou tudo a perder. Agora a segurada ficou com um prejuízo financeiro de aproximadamente R$130 mil. Para finalizar o caso em que relatamos, a doutora Ana, além de ter de arcar com o prejuízo do conserto do equipamento, ainda tem a parcela do financiamento, porém sem sua ferramenta de trabalho. Um outro caso real ocorreu com um veterinário, que também possuía uma clínica bem conhecida na cidade e fazia atendimentos na área rural, em fazendas da região. Ao responder o questionário da seguradora para a contratação do seguro, entre as perguntas, constava uma pergunta para uma resposta do segurado, mas muito valiosa para a aceitação do seguro pela seguradora. O equipamento será utilizado na prestação de serviços a terceiro, poderá ser cedido a terceiros ou prestará serviço em locais de terceiros. No formulário constam 2 campos, sim ou não. No caso ele respondeu, não. Um certo dia foi chamado para fazer um ultrassom em um animal de grande porte na fazenda, então pegou a maleta com seu equipamento e se deslocou até o local, cerca de 40 quilômetros de sua clínica. Ao preparar o animal e iniciar os procedimentos, o animal se movimentou e derrubou o transdutor, que quebrou ao impactar contra o solo. O aparelho completo de ultrassom tinha seu valor aproximado de R$20 mil, e para repor o transdutor, teve custo de aproximadamente R$9 mil. Ao ser comunicado do sinistro, a seguradora constatou que o equipamento não poderia ser utilizado na prestação de serviços a terceiro, e também não indenizou o segurado. Vejam, não importa se o valor do prejuízo do sinistro é de 9 mil, 100 mil ou R$1 milhão, se cometer falhas por falta de conhecimento, a seguradora vai negar a indenização. Os amigos e amigas se recordam da frase que usamos quando iniciamos o vídeo? Assunto que, se não for tratado com muita atenção, pode acarretar num sério problema financeiro? Pois é. Infelizmente, estes fatos não são fictícios, são fatos reais. O número de negativas de sinistros feito pelas seguradoras quando o assunto está relacionado à prestação de serviços é muito alto, tudo por falhas na hora de responder os questionários. Então fica a dica, quando for responder ao questionário para a seguradora na contratação do seguro é bom saber antes o que responder ou busque a ajuda de um profissional qualificado sobre o assunto. Independente da seguradora em que possuir a apólice, se você cometer falhas por não saber as excludentes da apólice, elas serão levadas em conta pelas seguradoras para negar o pagamento do sinistro. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula que iremos abordar o risco no transporte dos equipamentos médicos, hospitalares.